Fala, torcedor e torcedora tricolor, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Vence o Fluminense. Garoto, tô chegando com tudo, um pacotão de informações pra vocês. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o pré-jogo entre Fluminense e Ceará, que acontecerá em São Januário, hoje, às 9h30 da noite. Gira a vinheta que eu vou chegar com tudo, falando todos os detalhes do jogo pra vocês. Tô de volta aqui no seu canal depois dessa vinheta maravilhosa que vocês curtiram com certeza. E hoje aqui ó, com o meu parceiro Pedro Reis, ele que é tricolor de coração. Já fomos várias vezes pro Maracanã, sempre acompanhando o Flusão. Já pegamos no bandeirão lá no Maraca, doideira. Que saudade de torcida no Maraca, né? Tá voltando aos poucos, o cara já tá vacinado, tá todo mundo ficando vacinado. Então, daqui a pouco, tudo se encaminha para voltar a torcida ao estádio. Vou começar falando do Fluminense. Fluminense que venceu um clássico no domingo lá em São Paulo contra a equipe do Flamengo, no estádio do Corinthians. Fluminense está em 9º colocado no Campeonato Brasileiro após essa vitória. E o Ceará também venceu o seu último jogo lá em Fortaleza, está em 10º colocado. O Ceará costuma jogar no esquema... Está em 8º. Desculpa, o Ceará está em 8º. É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará está em 8º, Fluminense em 9º. Foram 18 confrontos entre as equipes. O Fluminense venceu 9 vezes. O Ceará venceu apenas 5 e foram 4 empates. Os dois na tabela do campeonato agora em 2021, 13 pontos. Parecidas campanhas, a diferença pequena no saldo de gols. O Ceará está com mais um, ou seja, está com um gol positivo, e o Fluminense com um gol negativo. Número de vitórias, empates e derrotas praticamente igual. Ou seja, há um certo equilíbrio. Então, o Fluminense, por jogar em casa, acredito que seja o favorito para essa partida. Abel Hernandes, Bobadilha estão fora. Os dois machucados, um na panturrilha e o outro com tendão inflamado. Então, vida que segue. Marlon se representou hoje, né? Ele que é o lateral esquerdo, estava emprestado lá para o time de Portugal. Ele também está fora da partida, não está no bid, não será relacionado para esse confronto. Vou conversar agora aqui com meu amigo Pedro Reis para saber informações do Ceará, o que o Ceará pode trazer de perigo para o Fluminense nesse confronto em São Januário. O Ceará vem aí de uma vitória boa contra o Juventude. Também vem de boas atuações, né? Ganhou do Atlético Mineiro. O Ceará tem um contra-ataque muito forte, é um time jovem, é um time veloz, não impõe tanta intensidade quanto o time do Bragantino, por exemplo, mas é um time que, contra times que propõem o jogo, né, por exemplo, o time da Lagoa lá, que eu não vou falar o nome, me recuso, mas que sempre propõe o jogo, mantém a posse de bola. O time do Ceará é muito perigoso, ele joga com um contra-ataque muito rápido, tem o Vina, tem o Jorginho, tem o Sobral, que é um volante que acerta bons passes, tem o Ponta Mendonça, que também é muito habilidoso, mas acredito que o Flusão tem tudo aí para conseguir essa vitória e passar por cima dos caras, que a gente precisa dessa vitória para conseguir a tranquilidade e depois só pensar na Libertadores. Fluminense precisa vencer esse jogo. A provável escalação nesse jogo deve começar com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio. Iago Felipe, Martinelli, aí fica aquela questão, né? O Roger costuma repetir o time, ou seja, deve começar com Casares, aí lá na direita Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Se ele resolver colocar o Nenê, que foi muito bem na última partida no Clássico, né? Ele entrou, enfiou umas 2 ou 3 bolas, que eu me recordo, ele enfiou umas 2 ou 3 bolas nesse jogo, ele entrou muito bem, ele que no gol do Fluminense dividiu lá no meio de campo a bola, tocou pro Kaique, o Kaique tocou em profundidade pro Luiz Henrique, que cruzou, o Luca fez o corta-luz e o André marcou o gol da vitória. Então acredito que o Nenê possa ser também relacionado como titular, mas o Roger tem o costume de manter aquela equipe, e aí o Nenê pode ser que entre no segundo tempo, como ele sempre faz, aquelas mesmas substituições. Sai Casares, entra Nenê, e talvez, se possível, dependendo de como estiver o jogo, tenha ainda a opção com Paulo Henrique Ganso.
Paulo Henrique Ganso é um bom jogador, porém não vem agradando o time. O PH é complicado, né? A gente nunca sabe o que espera. A gente sempre fica esperando alguma coisa dele, aquele lance genial, aquele coelho que ele tira da cartola, mas às vezes ele dá pouco dinamismo, ele dá pouca intensidade no jogo. De repente, como o time do Ceará é um time reativo, assim como o nosso, também é muito importante a gente observar como que o Fluminense vai se portar jogando contra um time assim, né? Porque a gente tem jogado contra times que propõem o jogo. O nosso time também é um time reativo. Então vamos ver aí como o Roger vai armar esse esquema. Gostaria sim também de ver o Casares um pouco mais com mais mobilidade, tentando enfiar mais bola, que a gente sabe que ele tem essa qualidade, mas às vezes ele peca pela preguiça, né? Digamos assim, que nem o Paulo Henrique Ganso. Michael, eu também acho que o Kaique merecia lugar nesse time. O Biel, apesar de ser um excelente jogador, finaliza bem, corre pra caramba. Eu colocaria o Kaique nesse jogo, acredito que com a habilidade dele... Ele que entrou bem, né? Deu passe pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou bem demais também, tava vindo mal, mas aí entrou e conseguiu fazer o papel dele, foi pra dentro da zaga dos caras. Essa infiltração do Kaique, essa visão de jogo... Eu acho o Kaique um craque, acredito que toda a torcida tricolor também, porque o Kaique, no começo, né, do Campeonato Carioca e até no começo do Brasileiro, algumas partidas da Libertadores, ele arrebentou, fez golaços e tudo mais, é um craque, a gente sabe, passa por dentro do adversário, não tem medo, não se intimida, não sentiu o jogo da Libertadores, que é importante falar, mas ele sofreu essa oscilação e é normal, o garoto tem 17 anos, então assim, acredito que ele pode compensar aí essa oscilação do Biel, entrou bem na partida, enfiou aquela bola para o Luiz Henrique que poucos enfiariam, aquela bola de primeira, pediu a bola pro Nenê. 2 toques na bola. Exatamente. Pisou e tocou. Ele é diferenciado, ele é diferente. E aí quando você dá 2 toques na bola, você abre um caminho imenso que o marcador já ficou para trás. Você desmonta qualquer defesa. Qualquer defesa. Uma variação que eu acharia interessante também, que a gente nunca viu, seria o Luiz Henrique no meio. Ao invés de você entrar ali com 3 volantes, ele tem um passe bom. É interessante essa entrada aí do Iago ali no primeiro combate, né? Ao invés de você combater com o Nenê ou com o Casares, fora os 3 homens ali do ataque do Fluminense, você entrar com o Iago, que já faz esse trabalho de dar aquele primeiro combate, de subir, só que ele fica muito desgastado, porque quando você tem Nenê e Casares, nenhum dos dois voltam. Ou quando volta, demora para chegar. Então o Iago tem que dar aquele pique lá de 40, de 50 metros, que ele até aguenta, mas, pô, coitado, chega no final do jogo morto. Mas essa opção, né, de você colocar esses 3 volantes aí, é uma escalação mais conservadora. Uma estratégia. Mas acaba que você dá bem mais liberdade para os laterais subirem, acaba que você dá mais liberdade para os pontas não voltarem tanto, ficarem lá esperando o Fluminense roubar essa bola para atacar, entregar essa bola pro Fred empurrar pro gol, que a gente sabe que ele é o melhor nisso. Mas essa formação com o Luiz Henrique eu acho que poderia ser interessante também, por conta dele ser bom de desarme, ele desarma bastante. Ele é mais rápido. Ele conseguiria voltar também por ter disposição, por ele rouba bastante bola. Rouba bastante bola, tem visão no passe, joga bem pelo meio, já achou alguns passes ali pelo meio, e conseguiria dar essa variação com o Caio Paulista, com o Kaique ou com o Biel. Que o Caio Paulista tá sempre mordendo lá. Exatamente. E no segundo tempo, você tirando o Fred e botando o Abel Hernandes, quando ele se recuperar, ele também morde. É um uruguaio, tem vontade. Pode ser uma tática que dê certo, mas isso aí precisa ser testado durante os jogos. Porque a gente sabe também que o Fluminense vem numa decrescente, né? Apesar dessa última vitória, o Fluminense... não vem jogando bem. Desde aí do jogo do River... vem decrescendo nas atuações, né? A gente não tem enchido tantos olhos ver o Fluminense jogar. A gente não tá em crise, a vitória no Clássico até serviu para dar aí uma tranquilidade pra gente. Uma vitória contra o Ceará vai dar mais tranquilidade ainda. Mas como as outras 2 competições são muito mais importantes e os jogos são eliminatórios, né? A gente não pode perder um jogo. Obviamente que a gente não pode perder um jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, seria muito ruim para as nossas pretensões em casa. Seria muito, muito ruim para as nossas pretensões aí no campeonato de buscar aí pelo menos uma classificação direta para a Libertadores novamente, que seria muito importante para a gente. Acredito que o brasileiro é o que a gente tem para variar de esquema, porque, na minha opinião, acredito que os adversários meio que sacaram como que o Fluminense joga, que a gente tem pouca variação de esquema.
Então, acredito que no Brasileiro a gente podia usar para fazer uma oficina, porque não tem mais o Carioca. Fluminense vai enfrentar o Ceará hoje em São Januário, 9h30 da noite. Você vai acompanhar tudo no meu canal. Eu vou lá para São Januário, daqui a pouco vou tomar meu banho, tô partindo para lá. E você vai ficar por dentro de tudo no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Frio. Maluco, tem que tomar banho nesse frio, não tem jeito. Tem que chegar com tudo, não tem jeito, maluco. Não é todo dia que eu tomo banho nesse frio, não. Mas tem que ir, maluco, não tem jeito. Se inscreve aí, ó, botãozinho vermelho na tela, deixa seu like, ele é muito importante pro nosso trabalho, pro nosso crescimento e pra você ficar atualizado sobre todas as informações do Fluminense, cara. Tem um sininho aí, ó, ativa o sininho, marque lá todas as notificações que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso tricolor.